Olá pessoal, aqui é o Chris em mais um vídeo da série sobre sobrevivência básica e o tema desse vídeo aqui será sobre o assunto água, considerado um dos itens mais importantes na questão sobrevivência. Por consenso, nós sempre ouvimos falar que uma pessoa ela pode sobreviver até 3 dias sem água, ou seja, na falta de água. Porém, não há um consenso sobre o período de 3 dias. Você vai encontrar, fazendo uma pesquisa rápida, pessoas falando 3 dias, outras 4 e alguns até 5. Porém, algo é certo, que do terceiro dia em diante, você já pode entrar em estado de choque se você não estiver consumindo água. Pessoal, no primeiro dia que você fica sem consumir água, você vai entrar em estado leve de desidratação, uma desidratação leve. E o principal sintoma dessa leve desidratação é o engrossamento da saliva. Você percebe que a sua saliva ela vai ficando mais grossa, a sua frequência urinária ela diminui e, lógico, a sua urina ela vai ficar com um cheiro e um odor forte. Então, se você ficar com a saliva engrossada, se a sua urina ficar com uma cor forte e com um cheiro forte, é sinal de que você já está sofrendo de uma desidratação leve. No segundo dia, ficando sem água, você já entra numa desidratação moderada, certo? E numa desidratação moderada, você percebe que a urina ela diminui bastante, ela praticamente cessa. Lógico, o nosso corpo ela é uma máquina que trabalha em harmonia, é uma máquina muito inteligente, considerando uma máquina entre aspas, né? Então, o nosso corpo, vendo que algo não está andando bem, ele começa a economizar água. Então, por isso, você vai perceber que você vai urinar menos. Então, você percebe que seus batimentos cardíacos eles aceleram, você percebe que os olhos eles ficam fundos e sem lubrificação. Então, se você começar a perceber esses sintomas, é sinal de que você já está numa desidratação moderada. E no terceiro dia consecutivo que você fica sem água, você já entra num estado de desidratação severa, certo? Terceiro dia em diante. Isso é um processo gradativo. Quando você entra num processo de desidratação severa, a sua urina ela cessa. Se antes ela já estava quase cessando, agora ela já cessa completamente. Você tem uma perda temporária ou até completa da sua sensibilidade também dos movimentos corporais, muito cansaço devido à baixa oxigenação dos seus órgãos, do seu sistema. Você tem vômito, você tem diarreia, enfim, uma sequência grande de problemas que com certeza, se você estiver num estado severo de desidratação, é um passo grande para a morte. A partir desse terceiro dia já entra um estado de choque e com certeza se você passar do segundo dia, as chances de morte e de não sobreviver são extremamente grandes. Então, daí que a gente fala da importância da água num kit de sobrevivência. Como a gente percebe que uma pessoa está em estado de choque? Os dois principais sintomas é a pele dela que fica azulada e ao toque você percebe que está muito fria. Se você perceber que a pessoa que está com você ficou nesse estado, a chance dela estar em estado de choque é grande. E se você não tomar alguma providência, essa pessoa vai morrer com certeza absoluta. Então é importante nós sabermos desses sintomas. Essa leve introdução sobre a importância da água na sobrevivência, é importante aqui a gente enumerar as fases do processo de obtenção de água. Então, não adianta de nada você ter no seu kit somente, por exemplo, um filtro, se você não tiver meios de conseguir desenvolver os outros métodos. Lógico que a gente sempre vai ter meios naturais para obtenção, coleta e transporte de água, mas é importante você ter os itens no seu kit justamente para não depender de meios externos, certo? Até porque o assunto aqui é sobrevivência básica e não sobrevivência intermediária ou avançada. Então, primeira fase da obtenção da água. Você vai ter que coletar a água, certo? Coletar a água, então, vai ser o primeiro ponto. Então, você tem que ter no seu kit de sobrevivência itens para coleta de água. Seja através da chuva, seja através de uma nascente, ou então um rio, ou algum outro meio, certo?
Tendo itens para coletar água, você vai ter que ter itens para filtragem de água, que é o segundo processo. Filtrando a água, o terceiro processo é purificação, certo? Purificação da água. Então gravem isso aqui, pessoal. Coleta primeiro, filtragem segundo, terceiro purificação. De nada adianta você coletar uma água e você já pular para o estágio da purificação, sendo que vai estar presente na água diversos detritos. Isso praticamente torna ineficaz o seu cloro ou então o seu outro meio de purificação da água. Então é extremamente importante a gente seguir esses passos aqui: coleta, filtragem e purificação. Para a primeira etapa, que é a coleta de água, o que eu carrego dentro do meu kit? Eu tenho dentro dele alguns desses sacos hermeticamente fechados, com esse ziplock. Então eu carrego algum desses sacos dentro do meu kit. Isso aqui ele é pequeno, ele praticamente não ocupa volume, não ocupa espaço. E você tem também a opção de abrir e fechar. Logo você pode armazenar a água para consumo posterior. É uma forma muito prática. Só que a ideia disso daqui é a coleta inicial da água, certo? Eu tenho um outro recipiente aqui que eu coloco a água já filtrada e purificada, que eu já mostro para vocês. Além desses sacos herméticos, eu também tenho um pedaço grande de plástico. Isso aqui eu já vou mostrar logo em seguida o funcionamento dele para vocês. Eu até já fiz essa parte antes de gravar essa etapa do vídeo, por isso que o plástico está um pouquinho úmido ainda. Depois eu vou deixar ele secando bem no varal. Mas isso aqui nada mais é do que um pedaço grande de plástico transparente. Para que eu uso isso aqui, pessoal? Isso aqui a gente usa para coleta da água da chuva. Nós moramos no Brasil. No Brasil é muito fácil você encontrar uma fonte natural de água. Porém, você sempre tem que levar em consideração que você pode não achar uma fonte natural de água. E se você não pegar uma chuva que você possa coletar uma grande quantidade de água, sei lá, através de uma pequena nascente que se forma no meio do mato, você pode simplesmente ter que coletar a água de um pequeno chuvisco que geralmente acontece à noite no meio de uma floresta, por exemplo. Então você vai armar isso aqui. O que eu utilizo para armar isso aqui? Basicamente esse pedaço de plástico e esses ziplocks pequenininhos. É importante você ter isso aqui, até para a questão de economizar corda e ser mais eficiente, ser mais rápido de preparar. Então isso aqui eu tenho para coleta de água da chuva. Bom, a partir do momento que você coletou a sua água, você já tem a sua água, ela provavelmente vai ter resíduos sólidos, certo? Então nesse ponto a gente precisa filtrar a água. Então o que eu carrego no meu kit para filtragem? Eu carrego esses filtros de café descartáveis. Eu tenho uma boa quantidade aqui, 12 ou 13 se eu não me engano. Isso é uma forma de filtrar a água que você consegue retirar os resíduos sólidos com muita eficácia. O porém é que você precisa... isso aqui não é reutilizável, certo? Você utilizou um para fritar uma boa quantidade de água, você vai jogar ele fora, depois você vai utilizar o próximo. Porém, com uma boa quantidade de filtros, você consegue filtrar uma boa quantidade de água. Isso é uma forma simples e barata que qualquer um de vocês pode colocar no kit. Lógico que isso aqui não é o meu plano primário para filtragem de água. Dentro do meu kit de sobrevivência eu carrego um LifeStraw, certo? Isso aqui é um filtro de água moderno que eu aconselho vocês a terem. Não é a única opção, nós temos outras opções de filtro, como o Katadyn, ou então como o filtro da Sawyer, que são duas opções de filtros. Existem inúmeros outros importados que vocês podem adquirir. Eu tenho o LifeStraw, ele tem uma deficiência em comparação com o filtro da Katadyn, por exemplo, ou da Sawyer, que você coloca água dentro do recipiente e você chupa como se fosse um canudo. Em compensação àqueles outros filtros, você consegue passar para outro recipiente e armazenar a água já purificada para ir consumindo conforme a necessidade, certo? Só que nós temos que levar em consideração que isso aqui é um kit de sobrevivência. Aqueles outros filtros que eu mencionei, da Katadyn e da Sawyer,
eles são mais volumosos do que um Life Straw. E o Life Straw, ele preza pelo pequeno volume. Então, para kit de sobrevivência, eu não vejo opção melhor do que esse filtro aqui, certo, pessoal? Até porque, se a gente estiver numa situação de sobrevivência, você quer água para consumo imediato. Você não vai querer colocar água dentro de um recipiente para fazer um café, por exemplo. Você não vai fazer um café numa situação de sobrevivência, certo? Então, o Life Straw, na minha opinião, é o melhor filtro. Na ausência desse aqui, muitos amigos fazem filtros de PVC. Tem muitos vídeos na internet falando sobre isso. A primeira pessoa que falou sobre esse filtro foi o Colhane. Ele tem um vídeo no canal dele que ele mostra como fazer esse filtro. Eu tenho o meu aqui, porém ele não fica no meu kit de sobrevivência justamente porque eu tenho esse aqui, certo? Que é uma maneira mais segura e mais confiável e tem um maior tempo de filtração, por exemplo. Esse aqui é uma boa opção para ter no kit, só que no kit de uso de acampamento, vamos por assim dizer. No kit de sobrevivência eu prefiro ter esse Life Straw, certo? Você tem outras opções, claro. Você pode, por exemplo, numa situação de sobrevivência, ter pedido o seu Life Straw, certo? Por isso que eu tenho o plano B, que é filtragem através desses filtros de café. Se eu tiver usado todos esses aqui e não tiver com o meu Life Straw, eu ainda posso apelar para outras opções. Por exemplo, os amigos que gostam de usar uma faca Mora no seu equipamento. Eu sempre tenho uma faca Mora comigo quando eu vou para o mato, sempre, sem exceção. Assim como o facão é uma lâmina dispensável no mato. Então vocês podem utilizar essa parte aqui da bainha da faca Mora. Vocês podem prensar aqui dentro com algodão, que vocês podem ter no kit de primeiros socorros de vocês, ou no kit de sobrevivência que eu tenho. E aqui embaixo você filtra água por aqui. A única coisa talvez é que se o buraco for muito pequeno você tem que dar uma ampliada, mas isso não é problema, você vai tranquilamente na hora com a ponta da sua faca, certo? Então aqui você já vai ter uma boa opção de filtro. Se você não tiver uma faca Mora, mas você está com o seu kit de primeiros socorros, você pode muito bem também improvisar um filtro utilizando uma luva, uma dessas luvas de látex. Que a gente tem no nosso kit de primeiros socorros, pelo menos todos deveriam ter, certo? Você simplesmente faz uma estrutura, faz um furo em um dos dedos e coloca o material lá dentro, o algodão, por exemplo, certo? Então você vai ter uma outra opção de filtro de água. Então, meios não faltam, basta apenas você usar a sua criatividade. Lógico que quem quiser adquirir esse filtro aqui é recomendadíssimo, tá? A questão da água é um dos itens que nós não devemos talvez primar pela economia, porque a pior coisa que tem é você estar numa situação de sobrevivência e ter consumido uma água contaminada. Já aconteceu comigo um acampamento de eu consumir água contaminada. O efeito não é imediato, geralmente você fica ruim no outro dia. Eu consumi água no domingo, na segunda eu fiquei ruim. Só que foram 5 dias, talvez um dos 5 piores dias da minha vida, que é terrível, você fica totalmente incapacitado. Isso eu em casa, tá, pessoal? Tendo minha residência como base. Agora imagina você no mato numa situação de sobrevivência. Se você consumiu água contaminada, a sua chance de sobrevida já diminui muito. Então é extremamente importante nós cuidarmos com esses fatores. Então eu tendo um Life Straw, eu sei que eu estou mais seguro nesse ponto, certo? Muitos amigos, quando veem propaganda do Life Straw, eles pensam, você tem que pegar e ficar agachado lá numa fonte de água para consumir. Pessoal, por favor, vamos pensar um pouquinho. Você não vai ficar lá agachado para tomar água, você vai usar um recipiente para coleta de água, para armazenar a água, e conforme a sua necessidade, você vai carregar essa água consigo, você simplesmente coloca o canudo dentro daquele recipiente e consome água na hora, certo? Esse é o princípio básico. O Life Straw ele precisa de alguns cuidados, por exemplo, se você usou ele, esse aqui eu já usei, você não pode ficar muito tempo sem reutilizar ele. Toda semana, pelo menos uma vez por semana, você pega um copo de água da própria torneira e consome um pouco daquela água, certo? Os primeiros goles eu não consumo, eu sugo e eu cuspo fora, e aí depois os outros eu consumo justamente para ver a qualidade do produto, para ver se ele ainda está bom. Isso é uma forma de manter ele ativo, digamos assim. Sempre quando você termina de usar, você tem que
assoprar para tirar a água que tem aqui dentro, justamente para não guardar ele com água parada aqui dentro. Esse também é outro cuidado que os amigos precisam ter, certo? Bom, o bom do LifeStraw é que ele já compõe duas etapas do processo de obtenção de água. Ele já filtra para você e ele já purifica. Então você tem uma água praticamente imediata para o consumo, basta você achar água, certo? Se eu não tiver o meu LifeStraw ou se eu tiver perdido, eu parto para o meu plano B. Então por isso que eu carrego dentro do meu kit clorim e também cloro, certo? Esses são os meus planos de contingência, digamos assim. Então como é que funciona, pessoal? Clorim é o meio mais indicado para vocês levarem no quesito purificação de água no mato. Essa aqui é a nova embalagem do clorim, é muito melhor porque, querendo ou não estraga. Quando eles tinham aquela cartelinha de comprimido normal, ela com o tempo, quando você deixava guardado, você usava o comprimido, você percebia que a água tinha infiltrado naquilo lá. Esse aqui não, esse aqui é muito mais seguro, conserva muito melhor o comprimido, certo? Se você não quiser comprar o clorim ele não é caro. Se você pesquisar na internet, com R$15 você compra um estojinho com 3 ou 4, não me lembro, cartelas desse tamanho aqui. Esse aqui eu já tirei um pedacinho. Então não é uma forma cara de purificação d'água. Compensa vocês terem alguns no kit de vocês. E além dele, eu tenho o cloro. O cloro nada mais é do que o Quiboa que vocês têm em casa. Não aquele Quiboa que você olha na embalagem, você vê que tem um cheirinho agradável, que tem cheiro de flores, esse tipo de coisa. É aquele Quiboa padrão, o comum mesmo. Até no Quiboa padrão que se vende no mercado, se eu não me engano é aquele que tem embalagem azul, você vê no rótulo lá que ele dá indicação para consumo de água, ou seja, ele fala lá que para 1 litro de água o indicado é 3 gotas de cloro. A gente sabe que são de 2 a 3 gotas, eles indicam 3 gotas, é claro. Então, como é que a gente utiliza isso aqui? O princípio básico é, para cada litro da água, a gente vai usar de 2 a 3 gotas, certo? Se você tiver um recipiente que não é exatamente de 1 litro da água, por exemplo, o que eu tenho aqui, que já vou mostrar para vocês, é de meio litro que eu levo dentro do meu kit. E esse meio litro, se eu for seguir a risco o processo, eu vou botar 1,5 gota, por exemplo, se eu considerar como 3 gotas, que é o que eu boto para 1 litro. Só que eu não vou botar 1,5 gota, então eu vou colocar 2 gotas para meio litro da água. Então é melhor sempre você errar a mais do que errar para menos, certo? Além disso aqui, você tem outras opções, por exemplo o iodo. Antigamente eu já cheguei a utilizar o iodo, hoje em dia é mais difícil você encontrar em mercado iodo. Alguns até tem em casa ainda, mas você pode muito bem utilizar o iodo para purificação da água. Basta você colocar no mínimo 5 gotas para cada litro da água para purificação. Ele vai ficar com um gostinho não muito agradável, porém essa água vai ficar purificada, certo? Além desse aqui tem outras opções, por exemplo tem o Aquamira, tem o hipoclorito de sódio, que é isso aqui. O importante é você ficar de olho na solução, que sempre deve ser de 2,5% ou bem próximo disso, certo? Então isso aqui é cloro a 2,5%. A partir do momento que você já coletou a água, já filtrou e já purificou, lembrando que se você for tratar a água, seja com cloro ou seja com clorim, você sempre tem que esperar. Você tem que sempre esperar no mínimo 30 minutos, meia hora para o consumo da água. Não adianta você colocar isso aqui na água e já consumir logo em seguida, certo? Você sempre tem que esperar um período. Então, o que eu faço? Eu coleto e eu filtro dentro daqueles plásticos, dentro desses sacos herméticos, e após estar purificada a água, eu coloco dentro desses sacos aqui, saco da água que eu carrego dentro do meu kit de sobrevivência. Conforme a necessidade, se for acampamento de 1, 2 ou 3 dias, às vezes eu levo um, às vezes eu levo esses dois aqui, até porque não ocupa muito espaço dentro do kit por ser bem compacto, certo? Isso aqui é fabricado na China, importado pela empresa Albatross, marca Albatross. Na verdade eles só colocam isso aqui na embalagem, certo? Aqui tem a importadora, que é uma empresa, a Allen Comércio Internacional e Importação. Isso aqui eu comprei numa loja de
produtos para pesca aqui da minha própria cidade. Então você não precisa importar essas coisas aqui da China. Na sua própria cidade, se você procurar um pouquinho, você acha. Se eu achei aqui na minha cidade, que já é praticamente considerado um ovo, é difícil para você conseguir as coisas, eu acredito que na sua cidade, ainda mais se você morar numa cidade grande, com certeza se você ir numa loja de pesca, você vai encontrar esse recipiente aqui para água, certo? Então, após coletar e filtrar e purificar, eu coloco aqui dentro. Ele tem capacidade para 480 ml, então, ou seja, esse comprimido aqui ele é para 1 litro, certo? Não tem problema nenhum se eu colocar para menos. Então, eu enchendo isso aqui de água. Se eu levar 2, por exemplo, eu posso colocar 1 litro, uma quantidade de 1 litro dentro desses sacos herméticos. Eu vou colocar 2 pílulas de clorim só para garantir, e aí depois eu coloco aqui dentro, distribuo dentro desses 2 e carrego comigo. Porque provavelmente numa situação de sobrevivência você não vai ficar estático no local, você vai, dependendo das suas condições físicas, procurar ajuda, certo? Então, se eu utilizar essas gotas aqui, então eu coloco 2 gotas para uma quantidade dessa aqui de água, vai da vontade de cada um. Só sempre, como eu já disse, melhor pecar por colocar mais do que pecar por colocar menos, certo? Então, para a questão de armazenamento de água, é isso aqui no meu kit. Posso mostrar os itens que eu carrego no meu kit que cobrem o quesito água, tanto na coleta como na filtragem e na purificação. Eu vou mostrar para vocês rapidamente um videozinho que eu gravei aqui no meu próprio quintal, utilizando essa parte aqui de plástico para a coleta de água da chuva, através de uma chuva leve que caiu aqui no dia de hoje, certo? Então acompanhem aí, é rapidinho, não demora muito. Temos a água que eu coletei da chuva no método de coleta utilizando um pedaço de plástico que eu mostrei para vocês. Então, tentar fazer a câmera capturar aqui, dentro dessa água tem resíduos sólidos, certo? Isso a gente tem que filtrar. De nada adianta você simplesmente pegar e colocar dentro dessa água aqui um pouco de cloro, que não vai fazer muita diferença se você não filtrar muito bem essa água aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é eliminar esses resíduos sólidos aqui. Então, uma forma simples, um pedaço de coador de café. Aqui eu vou utilizar somente o coador. Tem pessoas que, além desse coador, colocam um pedacinho de manta acrílica dessas de aquário aqui dentro. Se você quiser, você pode fazer isso, porque é uma filtragem mais para água. Então eu vou utilizar aqui o caneco do cantil. O caneco do cantil, teoricamente, é uma coisa que numa situação de sobrevivência você vai ter com você, porque ele sempre está acoplado no cantil, que geralmente fica nas vossas cinturas, certo? Na ausência desse, por exemplo, tem muita gente que não gosta de usar o cantil na cintura, você pode muito bem utilizar outro saquinho desses, por isso que a gente carrega mais no kit de sobrevivência. Eu posso improvisar, fazer um buraquinho no chão e deixar outro saquinho assim nessa posição dobrada, e assim eu simplesmente coloco água purificada dentro. Ou então eu posso improvisar um suportezinho com madeira, vai da criatividade de cada um, certo? Aqui eu vou utilizar o meu cantil até para ficar mais simples a demonstração para vocês. Muito cuidado nessa hora, porque de nada adianta você utilizar um filtro, certo? Se você deixar cair resíduos
pro lado de fora. Então, coar aqui com o máximo de cuidado, sem pressa. Deixa eu melhorar aqui a pega que eu estou deixando vazar pela lateral. O ideal aqui é a gente fazer um suportezinho, algo mais bonitinho. Só que eu estou fazendo diretamente aqui no filtro. Justamente porque é demonstração. Então todas as partículas sólidas elas vão ficando no filtro de papel. Esse filtro não é reutilizável, tá pessoal? Por isso que a gente carrega alguns no kit de sobrevivência, porque após o uso ele não é indicado para ser reutilizado. Primeiro porque ele fica mais frágil, ele pode deixar escapar algum resíduo sólido. Então a regra é: usou uma vez, ele é dispensável, joga fora. Aqui a filtragem primária. Não deu para encher nem metade de um cantil. Foi água coletada de uma chuva fraca e rápida. Então eu armei aquela estrutura na chuva e logo após armar a chuva diminuiu. Então ficou só mesmo naquela brisazinha leve, aquela chuvinha leve. Deu mesmo assim para conseguir coletar uma quantidade boa de água. Lógico que eu deixei pouco tempo. Se você for fazer essa técnica aqui, você, por exemplo, prepara aquela estrutura durante a noite e deixa filtrando à noite. Vai dar uma olhada durante a sua noite para ver se já encheu, aí deixa dentro no recipiente e no outro dia de manhã, quando você acorda, você faz o processo de filtragem, certo? Filtragem e purificação. Vou colocar nesse recipiente de vidro aqui para ficar mais visível para vocês a filtragem da água. Então aqui, como a gente pode ver, não fica nenhum resíduo sólido. Realmente é um filtro muito bom, certo? Se você acha que ainda mesmo assim ficou algum resíduo dentro da água, nada impede você de fazer mais uma filtragem, não custa nada. Você vai desperdiçar 2 filtros de papel, mas pelo menos você não vai sofrer no outro dia com alguma infecção, com água contaminada, com disenteria. Então aqui, obviamente que eu não tenho 1 litro de água, eu devo ter aqui entre 200 a 300 ml. Então do meu cloro aqui eu vou colocar 2 gotas para garantir, certo? Uma, 2. Prontinho. 2 gotas de cloro. Dá uma mexida. E após você colocar 2 gotinhas de cloro, o período que você vai aguardar será de 30 minutos. Nem mais nem menos. Por isso que é importante a gente sempre ter um relógio de pulso. Justamente para marcar os tempos numa situação assim, por exemplo. Lógico que numa situação de sobrevivência a água não estaria aqui dentro, estaria dentro daquele recipiente plástico que eu mostrei para vocês. Só que como é uma demonstração, eu não quero molhar um daqueles, vai aqui mesmo. Então eu vou aguardar o tempo aqui agora e já mostro. Vamos aguardar 30 minutos. Nós temos uma água que foi filtrada e logo após purificada. O cheiro que a gente sente, se você for sentir o cheirinho, tem um leve cheiro de cloro. Isso é desejável, tá? Se vocês, após purificar a água e aguardar aquele período, você não sentir aquele cheiro de cloro, aquele leve cheiro, um cheiro bem difícil de ser percebido, mas é um cheiro bem leve mesmo. Se você não perceber isso, é sinal de que você tem que colocar um pouquinho mais de cloro, querendo ou não.
A água ela tem que ter aquele leve cheiro de cloro. É uma característica de que ela está purificada. É isso aí, pessoal. Dica simples, porém de extrema importância para todos nós. Então, de nada adianta a gente ter algum item no kit que cubra o aspecto água, se não for tentar cobrir pelo menos os 3 fatores, que seria coleta, filtragem e purificação. Obrigado por terem assistido, um abraço e até mais.